Olá a todos, e sejam bem-vindos a este vídeo transformador sobre a jornada de iluminação interior e o poder de abraçar nossas sombras. Nesta reflexão, exploraremos como a busca pela verdadeira luz envolve não apenas celebrar nossos aspectos luminosos, mas também enfrentar e integrar as partes ocultas de nós mesmos. Mergulharemos nas profundezas de nossa psique para compreender como a união entre luz e sombra pode nos conduzir a uma transformação interior significativa. Antes de mergulharmos nessa exploração profunda, gostaria de convidá-los a se inscreverem em nosso canal e já deixarem o seu like para fortalecer nossa comunidade de buscadores da verdade e do autoconhecimento. Vamos começar. Não se alcança a iluminação imaginando figuras de luz, mas sim tornando-se consciente da escuridão. Essas palavras ditas por Carl Gustav Jung encapsulam uma visão profunda. Alcançar a verdade não se trata apenas de se apegar a ideias prazerosas ou positivas. O caminho para a iluminação nos convida a abraçar tudo o que somos, os aspectos que amamos e celebramos, juntamente com aqueles que costumamos rejeitar ou esconder. É através dessa integração harmoniosa que descobrimos a unidade de nossa existência. Uma fusão que engloba os aspectos luminosos que mostramos com orgulho e os cantos sombrios aos quais viramos as costas e preferimos ignorar. Esse processo de integração nos ajuda a abraçar completamente nosso ser, incluindo os aspectos ocultos e por vezes dolorosos. Ele serve para reunir as partes fragmentadas de nosso ser, permitindo-nos harmonizar e integrar todas as facetas de nossa existência. Através dessa jornada, pode surgir uma sensação de plenitude que nos proporciona um profundo sentimento de união e fusão com toda a criação, uma experiência frequentemente descrita por muitos místicos. Para alcançar essa sensação de plenitude, devemos integrar todos os eventos dos quais estamos cientes, todas as partes do eu sou, junto com os aspectos ocultos do inconsciente, o eu não sou. Isso inclui características que rejeitamos, suprimimos ou renegamos devido à vergonha, autodesprezo ou sofrimento. Como disse Albert Einstein, a escuridão é a ausência de luz. Para iluminar essa sombra, devemos mergulhar nas profundezas do nosso ser interior, compreender os mecanismos da negação e estar dispostos a arriscar nosso mundo estabelecido e nossa zona de conforto. Isso é semelhante a uma jornada interna, explorando os territórios inexplorados dentro de nós mesmos, as dimensões que poderíamos ter ignorado ou evitado deliberadamente. Isso poderia nos levar através dos vales da dúvida, do medo e das feridas do passado. No entanto, é precisamente nessa escuridão que desenterramos nossa força interior, resiliência e potencial para uma transformação profunda. Cada passo em direção à autoaceitação e compreensão nos aproxima mais do nosso verdadeiro eu superior. A verdade mais luminosa está encoberta pelos nossos medos mais profundos, impulsionados pelo ego. Até que essa verdade surja, você não entenderá completamente quem você é, o que você não é e por que faz o que faz. Assim, lembremos que, embora as vias externas prometam resultados rápidos, a verdadeira jornada em direção à iluminação se desenrola internamente. É uma peregrinação solene onde abraçamos nossa totalidade, o luminoso e o oculto, pelas sombras. Através desse processo, mergulhamos em nosso subconsciente com a poderosa e direcionada luz da nossa consciência para assim iluminar, integrar ou dissipar nossas sombras. A principal ação que devemos realizar para nos aproximarmos de nossa libertação é iluminar nossas sombras. Para iluminá-las, a primeira coisa que devemos fazer é aprofundá-las, torná-las conscientes, reconhecê-las e observá-las para que possamos trabalhar nelas. Esse trabalho pode ser encarado de várias maneiras. Uma abordagem muito eficaz é recriar mentalmente a situação que originou o trauma ou a sombra. Observamos a situação, tentando nos dissociar dela, sendo apenas observadores, como assistir a uma cena de um filme. Primeiro, observamos a cena e as emoções que surgem em nós. Depois trabalhamos na cena fazendo várias perguntas. Por exemplo, aconteceu exatamente como lembramos, ou distorcemos em nossa mente. Há algo mais que não consideramos que poderia explicar e nos fazer compreender por que aconteceu dessa forma? Se alguém nos tratou mal, essa pessoa estava ciente do que estava fazendo? E em última instância, mesmo que alguém nos machuque intencionalmente, temos a ferramenta da compaixão e do perdão. Perdão e compaixão externos em relação à pessoa ou à situação, mas acima de tudo,
Perdão para nós mesmos por não interpretarmos corretamente a situação ou por permitir que esse conflito não resolvido nos pese na mochila e obscureça nossos dias. Tudo isso nos leva a nos reconciliarmos com a situação e a aceitá-la como aconteceu. Essa aceitação e compreensão nos ajudarão a integrar essa situação, e em vez de ser um trauma ou sombra, ela se tornará um aprendizado e uma fortaleza. Usamos a arte da transmutação e da alquimia mental para nos libertar das limitações mentais. Devemos soltar nossas âncoras e entrar no reino do coração em nosso interior. As sombras não conversam com nossos ouvidos, mas sim com nossas mentes e emoções. São ecos de pensamentos nascidos de traumas esquecidos e crianças interiores feridas. Essas sombras são aspectos de nossa própria luz fragmentada, que ficou escondida e obscurecida em algum canto do nosso interior. Não poderá alcançar uma iluminação plena se partes de nossa luz permanecerem ocultas e apagadas. Isso acontece porque essas sombras serão um fardo que escurecerá nossa própria luz. Essas partes podem se manifestar como pensamentos ou emoções negativas que ressoam em nossas mentes. São como momentos congelados no tempo, presos em padrões de comportamento que demonstramos em certos estágios da vida. Essas sombras internas existem em um reino atemporal, presas à idade em que surgiram. Como aquela experiência traumática que você teve aos 15 anos. Se o trauma ou a sombra foi criado aos 15 anos de idade, a emoção associada traz consigo essa idade. Quando um gatilho a faz ressurgir, um comportamento típico daquela idade também aparece, mesmo após 20 anos da experiência. Essas crianças interiores feridas ressurgem e mantêm essa idade, crescendo em tamanho, mas não em maturidade. Elas surgem por falta de atenção e amor naquele momento e anseiam ser amadas e atendidas novamente. Dentro de cada um de nós reside uma criança interior ferida, atemporal e imutável. Essa parte foi relegada ao subconsciente, esquecida e oculta, mas persistente e presente, apesar de nossos esforços para suprimi-la e ignorá-la. Essa faceta persiste e ressurge assim que tem oportunidade, esperando ser cuidada. Não podemos simplesmente eliminá-la, pois ela convive conosco, muitas vezes por muitos anos, crescendo em tamanho e força. Em vez de virar as costas para essa presença sombria, devemos observá-la, dialogar com ela e compreendê-la. Ao dar a ela a atenção e a compreensão de que precisa, ela deixará de ser uma sombra e passará a fazer parte de nossa totalidade, de nossa luz. Esse aspecto evasivo é conhecido por vários nomes: criança interior ferida, demônio interior, escuridão interna ou luz caída. Independentemente da denominação, é fundamental para nosso crescimento parar de ignorá-los e, em vez disso, atendê-los e dar-lhes o amor que não tiveram naquela época. Esse amor é a luz que dissolverá as sombras. As feridas de nossas sombras internas podem persistir por anos, influenciando nossas crenças e comportamentos muito tempo após terem surgido. Frequentemente, atraímos situações, relacionamentos e pessoas negativas repetidamente, sem compreender por que isso acontece, devido à presença de crianças interiores feridas que ressurgem repetidamente, clamando por nosso amor e atenção. Vamos dar um exemplo. Se nos sentimos indignos ou inseguros ao falar em público, isso pode ter origem em uma experiência na infância de rejeição, crítica ou ridicularização. Talvez gostássemos de cantar quando éramos pequenos e o fizemos constantemente em casa, mas ao fazer isso na escola, alguns colegas zombaram e riram de nós. Isso originou um trauma que nos fez acreditar que cantávamos mal e que era algo vergonhoso. Nossa mente associou o ato de cantar e se expressar livremente a algo negativo, e a partir desse momento, começamos a evitar isso, até mesmo escondendo-o no fundo do nosso subconsciente para não reviver a situação e sofrer novamente. Para integrar e iluminar essa sombra, por exemplo, poderíamos recriar a cena mentalmente e perceber que não havia nada de errado com nossa maneira de cantar, nem com o ato de cantar em si. O problema estava nos colegas que, devido à sua inconsciência e à sua própria baixa autoestima, zombaram dos outros. Ao reconhecermos as sombras nos outros, chegamos a entender que suas ações nem sempre são direcionadas negativamente para nós, mas muitas vezes surgem de seus próprios conflitos internos. Essa visão nos impede de levar as coisas para o lado pessoal e promove uma perspectiva compassiva, permitindo-nos superar os dramas desnecessários. Ao enfrentar e prestar atenção a essa sombra interior e explorar sua origem, liberamos emoções e crenças negativas,
substituindo-as pelo amor próprio e pela compaixão. Quando reprimimos nossas sombras, elas insistem em ser ouvidas. O diálogo interno negativo, a ansiedade ou a depressão podem emergir dessas sombras, sem que compreendamos sua origem. Ao abraçar e iluminar essas partes, elas ficam resolvidas, liberando energia para nosso uso e benefício, integrando-se novamente à nossa consciência. Isso amplifica nossa luz e conexão interna com a fonte. À medida que encerramos esta jornada de reflexão, convidamos você a compartilhar esse vídeo com aqueles que acredita que também podem se beneficiar dessa mensagem. Se gostou do conteúdo, não deixe de curtir e compartilhar para que mais pessoas possam explorar essa jornada de autoconhecimento e iluminação. Obrigado por assistir e fazer parte dessa comunidade. Até o próximo vídeo.